Mas, olha só, eu quero dizer o seguinte, voltando aí no que o Henrique falou, eu quero dar uma péssima notícia para o mundo, para principalmente o pessoal da direita que está assistindo aí a gente, e falar para vocês que a automação vai trazer o comunismo de volta ao planeta. Como assim? Vocês não têm como fugir disso. O processo que o Henrique escreveu aí, de renda mínima universal, em que você tem que alocar a sociedade, você vai nivelar a sociedade nos níveis ideológicos comunistas. Eu não estou falando de aplicabilidade ou do comunismo como foi aplicado. Você pega todos os conceitos de comunismo e você vai ver que a automação está levando a gente direto para isso aí. Está levando a gente direto para isso aí. Leia o tratado, você vai ver. Leia o tratado, compare com o processo de automação e que você vai ver. Agora, eu sou a favor do bom senso. Por exemplo, eu acho que a automação, quando falamos, por exemplo, de semeadura, planta, campo, você tem duas coisas. Uma, a velocidade, a capacidade de automação em relação ao ser humano, que você não tem como comparar, e o trabalho extenuante, terrível, que é um trabalho terrível, quem já viu o campo. Eu nasci no meio da roça, eu nasci na beira do Rio São João, lá em Silva Jardim, lá no meio do mato. Eu nasci num cantão. Naquela época, levava 12 horas para sair do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, para onde eu morava, que ficava a 120 quilômetros. Você vê, levava 12 horas, o dia inteiro. Então é o seguinte, você está indo para uma sociedade que ela se automatiza e acaba com trabalhos. É o que eu falo, o Springer, quando criou a refrigeração, ele matou uma das melhores e mais lucrativas indústrias do mundo, que era a indústria de gelo. O cara chegava lá, cortava o gelo do lago, acomodava e ia vendendo aquela bodega. Não tinha nada mais lucrativo. A água era de graça e você vendia gelo. Quando veio a refrigeração, de uma hora para outra, aquilo se extinguiu. Acabou. O amolador de faca acabou. O vendedor de leite pela porta acabou. São realidades inexoráveis. Como vai acabar o homem da mão de obra do campo? Processos de produção em massa tiram o homem do campo. Agora, existem processos de automação que devem ser proibidos. Que podem ser feitos pelo ser humano. Eu, por exemplo, no transporte público, eu sou contra. Para mim, tem que continuar o trocador ali. Por quê? Porque o processo eletrônico não te acelera o sistema em detrimento do trocador. E outra coisa, você tem que saber que quando você está fazendo máquina de produção em massa, que elas estão produzindo semente em massa, do outro lado você tem que ter compradores em massa, porque senão você não adianta produzir nada. Eu estou produzindo, beleza, é aquele negócio. Eu produzo meus carros sem um ser humano na linha de produção. Mas é legal, e quem vai comprar seus carros? Se todo mundo partir do mesmo princípio, ninguém vai ter dinheiro para comprar seus carros. Você vai entrar dentro de um axioma que você não tem saída. Então, tem que ser saídas inteligentes. O cara chega, eu tenho uma série de funções, e é o seguinte, está tudo automatizado, cobrança de pedágio. Bem, eu passo na praça de pedágio, que não tem cobrador, e passo na eletrônica, eu gasto o mesmo tempo. Eu só não gasto o mesmo tempo se eu tiver um aplicativo que eles ainda querem me cobrar por fora, por eu ter liberado ele de ter um empregado a menos. Ele ainda quer me vender essa merda, e eu não aceito. Então é o seguinte, se eu passar lá com cartão, encosto, ótimo, vou embora. Tinha um cobrador ali. Aí é o seguinte, eu estou enxugando o mercado, eu estou tirando emprego. Aí daqui a pouquinho o cara está de braços cruzados na esquina olhando para mim. Faço o que da vida? Vou fazer o quê? Vai vender bolo de pote, vai ser empreendedor, vai usar, compra um curso de um coach e aprende a ficar milionário. Assista um curso do Pablo Marçal. Falando nisso, o Pablo Marçal foi considerado inelegível por 8 anos, agora falta ir preso.
Mas preso de que crime aí? Que crime que é o do Marçal aí? Qual que é o crime dele? Amar demais o nosso país? Tem, os crimes dele são continuados, né? Estelionato é um em cima do outro. Artigo 171 do Código Penal, com todas as agravantes. Então é o seguinte, já começou a carreira dele como criminoso, né? Então ele não vai se candidatar com o Gustavo Lima? Dando golpe, formação de quadrilha, dando golpe em velho, isso aí. Então vai ser Gustavo Lima e quem agora? Gustavo Lima e Caiado? Gustavo Lima, o negócio dele era fraudar prefeituras no interior com show, com essa merda, além de tigrinho, bitcoin. Não, aí você tá cometendo injustiça. O lance é o seguinte, o Gustavo Lima, ele é a construtora que a gente tem. Ele é um grande trabalhador aí, talvez o maior do mundo, e quem corrompe ele é o político, não é a empresa que corrompe lá, é o político que corrompe a empresa. Repete aí. É o político que corrompe a empresa. Eu me perdi. Nossa Senhora. É o político que corrompe a empresa, não era o Gustavo Lima que ia lá corromper a prefeitura. Não. Olha só, o que é corrupção? O que é corrupção? Meu nobre advogado. A corrupção é feita por dois elementos. Passivo e ativo. O ativo e o passivo. É igualzinho a relação homossexual. Certo. Tá? Tem o ativo e tem o passivo. Não, eu não sou homossexual porque eu só pego. Eu só pego. Então o negócio é esse. Eu não faço parte da corrupção porque eu não participei da corrupção. O cara me pediu, eu dei, ou eu dei, eu pedi, todos os dois são corruptos. Quem participa de um processo de corrupção, como agente passivo ou agente ativo, ele é corrupto e acabou. Então é o seguinte, é corrupção sim, é corrupção. É corrupção. Não tem conversa. E é o seguinte, outra coisa que tem que acabar... Então, mas isso aí é outro erro, tá? É a indústria e a cultura do multimilionário, do cara que tem dinheiro que mais de 200 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas. Esse modelo não se sustenta mais. Esse modelo não se sustenta mais dentro da sociedade. Isso tem que haver uma reestruturação. Você fala, por exemplo, que os irmãos Batista ali, então tá errado, não pode ser rico, não. Olha só, do jeito que os irmãos Batista são ricos, qualquer um é. Então, essa não é a hora que o Estado tinha que entrar ali e ser sócio deles, por exemplo? O grande problema é o seguinte, desequilíbrio da sociedade leva a isso. Você monta um grupo, uma quadrilha, uma gangue, toma o poder, é o que eu falo. O que acontece com esses caras? Eles... Ô Robertinho, vamos roubar aquela casa que está ali? Vamos embora. Olha só, vou fazer uma coisa. Eu vou dar pé para você, você pula o muro, você chega do lado de dentro, abre a porta e a gente entra e assalta. É isso que está acontecendo com a política brasileira. O pseudo-empresário, ele dá pé para o cara pular para dentro, arrombar a porta e vir de lá. A mesma coisa que o Tarcísio está fazendo em São Paulo. Botaram ele para dentro, para ele de dentro para fora vir assaltando o Estado. Só o processo da Sabesp, da venda das ações da Sabesp, já era para dar impeachment dele. Tá? Que ele deu R$25 de prejuízo em cada ação. Ali, ao vivo, no dia. Como é que você chega no dia e vende por 65 algo que está a 85? Se está cotado a 85, como é que você vende a 65 no dia? O projeto de governo do cara é o seguinte, eu vou vender o que os outros fizeram. Eu quero vender. Porra, bicho, isso aí quem faz isso é traficante, só vende. O cara não produz porra nenhuma. O Estado de São Paulo está basicamente pacificado, por quê? Porque desde 2006 tem um contrato explícito, não escrito e não registrado em cartório nenhum entre a atividade criminosa PCC e o Estado. Isso funciona perfeitamente. Tanto é que São Paulo, nenhuma biqueira de São Paulo pode usar fuzil. Nenhuma. Você não encontra um fuzil em São Paulo. Quando você encontra, é em gangues, quadrilhas que iam promover cangaço, assalto a carro forte, alguma coisa. Biqueira em São Paulo não tem fuzil. Biqueira em São Paulo é pistola para se proteger o caramba ali e blá, blá, blá. Não tem enfrentamento entre polícia e tráfico em São Paulo.
pega ali o Zé Galinha da esquina, pega um ali, o caramba, não tem. Como se não existisse. Hipocrisia pura, porque existe no planeta inteiro. O Rio de Janeiro está a 400 quilômetros de São Paulo. O que acontece em São Paulo acontece no Rio. O que acontece no Rio acontece em São Paulo. Só na base do crime, no narcocrime, é que tem essa diferenciação que a gente vê aqui a olhos vistos. Por quê? Eu, por acaso, em 2006, eu estava em São Paulo, trabalhando. E eu ia de Jundiaí para Várzea Paulista, toda noite para trabalhar. Estava fazendo curva de desempenho de bomba, fazendo teste, e eu trabalhava a madrugada inteira. Fiquei lá, foi exatamente na época que mataram mais de 160 agentes de segurança em São Paulo. E veio o Alckmin, junto com algumas outras personalidades, que o Google vai te dizer quem são, tá? E foram lá e promoveram uma pacificação em São Paulo. São Paulo está pacificada. São Paulo, para o crime comum, o roubo, o furto, está pior do que o Rio de Janeiro. Está pior do que o Rio de Janeiro. Roubo, furto, cracudo, a merda toda, segurança. Ali onde nós estivemos, naquele centro de São Paulo, hospedados a última vez, a gente só estava em segurança, você viu, a 100 metros um do outro tinha uma patrulha da polícia. Verdade. Porque senão a gente não podia nem descer na rua. A gente não podia nem descer na rua. O cara do Uber virou para mim e falou, vamos passar aqui, não tira nem o celular. Porque eles cercam, quebram o vidro, mergulham para dentro e tomam o celular. Roubou o meu lá. Então, isso daí no centro de São Paulo. Tem essa segurança toda? Não. Tem simplesmente, explicitamente, um contrato vigente do narcotráfico ali, do PCC, com o Estado de São Paulo. Isso é público notório, todo mundo sabe e sente e vê. Agora, o crime comum contra o cidadão, furto, roubo, isso aí em São Paulo é uma desgraça, é uma tragédia. Os paulistas que estão aí sabem disso. Eles não têm segurança para andar na rua. Uma mulher não tem segurança para tirar um celular em qualquer lugar. Vão pegar e vão meter a mão mesmo. Cracolândia por tudo quanto é lado. Que agora já tem uma raiz dizendo que tem um processo de especulação imobiliária em cima daquilo. Eles mandam os caras para lá, criam uma Cracolândia, aquele lugar fica extremamente desvalorizado, as pessoas vão comprando, aí depois que está todo mundo comprado, eles vão lá, aí sim, eles tiram aquela Cracolândia dali e mandam para outro lugar. É como bandeirantes. Eles são bandeirantes. É que a fonte de renda maior do PCC hoje é licitação, né? Os caras estão ganhando licitação das prefeituras de São Paulo, tudo. O PCC hoje, foi criado um omertá, é uma máfia superestruturada e que tem seus ganhos de venda de proteção, negócios lícitos e ilícitos, uma série de situações, empresas transportadoras, revenda de carro, posto de gasolina. E quem manda no PCC hoje no Brasil? Oi? Quem manda no PCC hoje no Brasil? Eu sei lá, rapaz. Se a Justiça Brasileira, a Polícia Federal não sabe, eu que vou saber. E se soubesse, é melhor falar, né? Eu falei só pro Henrique ficar com medo aqui. O Henrique se cagou aqui agora.